Olá a todos, bem-vindos ao 3D Guia, aqui quem fala é o Gabriel, e nesse guia estaremos vendo formas de facilitar o processo de manipulação nos seus objetos, para você mover, rotacionar e escalonar. Estaremos vendo três aspectos legais, o pivô, os snaps e o Align Tool, que é a ferramenta para alinhamento. Então vamos começar aqui com o pivô. O pivô nada mais é do que um ponto de referência para o seu objeto. Então imagine toda vez que você rotacionar, escalonar ele ou mover, vai ter sempre um ponto de referência, e esse é o ponto pivô. Por padrão, geralmente ele sempre nasce no meio do seu objeto. Então se eu usar aqui a tecla W para chamar a ferramenta Move, você vai ver que tem um ponto no centro do seu objeto, que é no caso da nossa ferramenta, mas também serve como ponto de visualização do pivô. Ele está no meio do objeto e esse mover vai ser sempre referente a esse ponto. Se eu rotacionar, também referente a esse ponto. Se eu escalonar, a mesma coisa. O que eu posso fazer aqui? Caso eu mova esse ponto de local, mude a localização dele, a forma de manipulação dele será diferente. Então vou fazer aqui só para exemplificar para vocês. Mudar esse ponto de posição. E agora se eu rotacionar ele ou escalonar, por exemplo, vai ser referente sempre a esse local. Então note que ele não está mais girando em torno dele mesmo, e sim em torno do ponto que eu movimentei ali, mudei a localização dele. Se eu escalonar também, ele vai encolher até chegar no ponto de referência dele. E assim vai, sempre seguindo essa lógica de ponto de referência de localização aí do seu objeto. Para você estar movimentando e transformando essa localização do ponto pivô, basta você segurar a tecla D e arrastar. Você vai ver que seu pivô vai começar a mover. Apertando D novamente, ele trava e volta a mexer junto com o seu objeto. Existe ainda um outro atalho, que é a tecla Insert, ao lado do Delete, ou em cima, depende de como for seu teclado, próximo à tecla Delete. Você pode clicar, mover o ponto pivô, clicou novamente em Insert, ele volta, trava e consegue mover o seu objeto junto, ou rotacionar, escalonar e afins. Caso você queira resetar o seu pivô, trazer ele de volta para o centro do seu objeto, basta vir no menu Modify e vai ter a opçãozinha chamada Center Pivô. Selecionando o seu objeto e clicando nessa opção, você vai trazer o seu pivô de volta para o centro, e aí é só continuar usando o seu objeto livremente. E aí é bem bacana porque você pode usar isso a sua vantagem em vários exemplos. Vou mostrar aqui a situaçãozinha do atalho Shift D. Se eu mover o meu pivô e posicionar ele no centro aqui da grade, mais ou menos no centro, não está perfeito, eu posso dar um Ctrl D, que é a tecla para duplicar, rotacionar ele, e se eu usar o comando Shift D, ele vai repetir esse comando várias e várias vezes, e eu consigo uma distribuição perfeita dos meus objetos. Então eu usei dois atalhos aqui, três, contando com a movimentação do pivô. Eu vou voltar para vocês novamente, onde eu seguro a tecla D, movo a localização aqui do meu pivô, Ctrl D eu duplico, rotaciono, e Shift D eu repito a última ação. Assim ele será duplicado proporcionalmente todas as vezes que eu apertar o Shift D, quantas vezes eu quiser. O Shift D é uma tecla para repetir a ação anterior. Então como a minha ação anterior foi duplicar e girar, ele repetiu essa ação várias e várias vezes. E como eu tive que posicionar no meu pivô, para poder ele seguir essa rotação que eu quis aqui para replicar meu objeto. Então isso ajuda bastante quando a gente quer transformar o nosso objeto, replicar ele numa direção exata, sem ter que ficar fazendo isso um por um, manualmente, o que demoraria um tempinho e até poderia não ficar tão preciso quanto. Continuando o nosso guia, a próxima parte será os snaps. Os snaps são esses ímãs aqui no topo, onde vocês vão ver 6 ímãs diferentes. Eu vou estar mostrando apenas os 3 primeiros, são mais úteis agora para quem está começando, para a movimentação e precisão dos seus objetos. O primeiro é o Snap to Grid, o segundo é o Snap to Curve e o terceiro é o Snap to Point. A ideia é bem simples, você vai selecionar seu objeto e se ativar algum desses ímãs, ele vai dar um snap em alguma superfície. No caso do Snap to Grid, ele vai dar um snap, que é um pulo, um salto ou um grude, como você preferir aí. Ele vai dar uma grudada nos vértices da grade, e aí vai ter a certeza que você está movendo o seu objeto uma unidade por unidade. Note o seguinte, quando você move o seu objeto, o que gruda é o ponto pivô. Então, mais uma vez, está usando o ponto pivô como referência para movimentar o seu objeto. Sempre pense assim, se o ponto pivô estiver em outro local, se eu segurar o D agora, como está com o snap do grid ligado, ele vai ficar grudando na minha grade. Quando eu mover, o que vai grudar é sempre o pivô. E assim vai. É um snapzinho bem útil para você ter precisão no movimento, e eu posso tornar ele para o centro da grade facilmente, e eu sei que está exatamente no meio da grade. Ele também tem um atalho, letra X,
Se você clicar, liga. Se você soltar o X, ele desliga. Você pode manter pressionado e movimentar o seu objeto. Soltou, ele desliga o ímã para você. O segundo ímã é o Snap to Curve, que a ideia é se ligar a alguma curva ou um caminho que você crie no Maya. Para simplificar aqui, eu vou apenas na shelf Curves, criar um círculo, dar um clique, né, e escalonar ele para ficar visível para vocês. A funcionalidade dele é muito útil para a gente posicionar os objetos. Então, ele tem um atalho, que é a letra C, do Snap to Curve. Se você segurar o C e arrastar com o botão do meio do mouse na curva, ele vai seguir perfeitamente o caminho que você construiu. No caso, eu simplifiquei e construí apenas um círculo, mas note que ele segue exatamente o caminho, apenas arrastando com o meio do mouse segurando a tecla C. Posso posicionar meu objeto e depois mover livremente se eu quiser. Bem tranquilo. E o último, Snap to Point, é para você dar um snap com outros objetos. No caso, ele vai pegar o seu ponto pivô e colocar no vértex de um objeto mais próximo possível. Então eu vou criar outro objeto, criar aqui uma esfera, movimentar ela aqui para fora. Se eu pegar meu cilindro e segurar a tecla V, que é o atalho do Snap to Point, e jogar, ele vai grudar automaticamente na minha bolinha. Deixa eu aumentar a escala dela aqui para ficar visível para a gente. E você já vê que ele vai grudar em pontos variados da esfera conforme eu movo o meu mouse. Isso ajuda também para a gente poder alinhar os nossos objetos ou posicionar ele em alguma superfície exata que a gente queira. Isso que eu estou mostrando em relação aos snaps também vale para o pivô. Então, se você segurar D mais o atalho do snap, no caso D mais X, ou D mais C, ou D mais V, você pode movimentar o seu pivô também usando os snaps. Então, por exemplo, eu posso colocar D, V e jogar ele para a base do meu cilindro. Vai grudar exatamente nesse vértex do cilindro. E com o V ligado, eu posso posicionar ele exatamente no topo da minha esfera. E eu sei que está exatamente grudado na superfície da esfera. Então ajuda bastante a precisão dos nossos objetos. Eu vou voltar aqui para o centro da grade, deletar a esfera. E por último, veremos a ferramenta de Align. Como o próprio nome já diz, é que a intenção é só alinhar os seus objetos. Eu vou duplicar o cilindro aqui em algumas cópias. 3 cópias já é o suficiente. E vou apenas variar a posição deles para exemplificar para a gente. Então varia aqui um pouquinho a posição. E selecionando os 3, clicando e arrastando, eu posso vir aqui em Modify e selecionar a ferramenta Align Tool. Clicando nela, ele vai abrir esses ícones ao redor dos seus objetos e vai funcionar como um alinhamento de texto ou como qualquer software. Então o último objeto selecionado será a referência para esse alinhamento. Quando você clicar na ferramenta, por exemplo, aqui eu vou alinhar pelo centro vertical, todos os objetos serão alinhados pelo centro vertical. Conforme eu giro minha câmera, aparecem ícones variados e vai mostrando mais direções para mim. Então se você não esteja vendo a sua direção no momento, gira a câmera um pouquinho e você vai ver ícones novos aparecendo. Então aqui eu posso alinhar pelo centro horizontal e vai estar um objeto exatamente dentro do outro, certinho, sem muitas complicações. E eu alinho meus objetos. Então espero que tenham curtido, esse foi o guia de hoje. No próximo guia veremos os componentes dos nossos objetos, Edge, Vertex, Face. Espero que tenham gostado aí, se gostou dá seu like, compartilha, se inscreve no canal, liga lá o sinozinho pra gente poder entrar em contato sempre. E é isso, valeu!